Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Eu quero te fazer uma pergunta: como está o teu coração? E como têm sido as palavras que saem da tua boca? Porque no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34, vai falar assim: a boca fala do que está cheio o coração. E aprendendo um pouquinho sobre isso, sobre o que nós falamos, nós vamos ver aqui duas situações. Tem aquela palavra que sai da nossa boca e que elas são honestas, elas são corretas, elas são palavras que o Senhor coloca no nosso coração, é mediante o ensinamento e que nós vamos caminhando de acordo com o que Deus vem ensinando, o que Ele vem nos mostrando, e a gente começa a crer naquilo e começa a liberar palavras nesse sentido. São palavras honestas, ainda que muitas vezes não agradam, mas são palavras honestas e são palavras que buscam o crescimento de alguém. São palavras que buscam o desenvolvimento, o rompimento, a evolução da vida de uma pessoa. E essas pessoas que liberam essas palavras, às vezes não necessariamente são só palavras dentro de uma igreja, mas em outro lugar. Mas são pessoas que têm princípios, que têm valores, que são honestas, são íntegras, são corretas e que vão liberar palavras para que outras pessoas cresçam e sejam edificadas. Mas existem pessoas que elas são pessoas que elas liberam palavras que saem da boca, mas o coração não tem aquilo. Então são palavras que têm um duplo sentido. Como a palavra do Senhor disse, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o coração é falso, o coração é invejoso, o coração é irado, então às vezes as palavras elas vão sair camufladas. Elas vão sair no sentido de diminuir, desanimar, desestimular, tirar o foco, ainda que sejam palavras que foram ditas bonitas, palavras que dentro do contexto dela a gente consegue falar assim: nossa, mas essa pessoa ela é muito culta, ela é muito inteligente, essa pessoa ela tem um cargo que ela precisa de desenvolver e ela está desenvolvendo esse cargo com excelência, e aí ela começa a liberar palavras, mas não são palavras que estão no coração, não. São palavras que são disfarçadas, porque o que está no coração não pode ser revelado, não pode vir à tona do jeito que quer, porque as palavras que sairiam dali exatamente como o coração está, são palavras que afastariam da posição e do cargo que tem, ou do lugar que ela quer ocupar. Porque o fato de alguém estar no cargo não significa que aquele cargo é para ela. Muitas vezes ela está imposta nesse lugar. Ela não está naquele lugar porque quiseram. Por exemplo, um chefe. Um chefe ele é indicado pela empresa, não necessariamente a equipe queria aquele chefe. Então aquele chefe ele tem duas formas de trabalhar. Ou ele pode trabalhar cativando as pessoas, ou ele pode trabalhar enganando as pessoas, que um momento ou outro isso vai ser desmascarado. Então essas palavras elas precisam de ser muito analisadas, elas precisam ser muito cuidadas, e o nosso coração precisa estar sempre, nós precisamos estar sempre buscando em Deus qual é o nosso coração, qual o sentido do nosso coração, onde estamos colocando o nosso coração, porque o Espírito Santo ele nos mostra. Ele vai nos dizer se nós estamos sendo corretos ou se nós estamos sendo incorretos. Se nós estamos de acordo ou não. Porque quem não estiver de acordo com o Senhor não vai prosperar. Essa pessoa ela pode até romper por um tempo, mas ela não vai enganar por muito tempo. Algumas ou outras pessoas já vão começar a ter discernimento e vão começar a ver o que está acontecendo e vão começar a caminhar num caminho diferente, vão começar a se afastar. O coração ele pode enganar ao homem, mas ele não engana Deus. O coração ele não vai enganar Deus. E eu vou te dar o exemplo de uma pessoa na Bíblia que chama Caleb. Caleb, quando ele foi um dos 12 espiões que foi visitar aquela terra para saber se podia tomar ou não, ele foi um dos 2 que disse que a terra era boa e que eles podiam entrar e ganhariam a terra, tomariam posse. Então, ele vai receber a posse, mas ele não está recebendo a posse por causa do que ele falou. Ele vai receber a posse por causa das palavras que estavam no coração dele, pela veracidade do coração dele e não das palavras que ele disse para Moisés. Ele poderia enganar Moisés tranquilamente, mas não enganaria a Deus. E aqui no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 7, ele vai falar assim: e eu lhe trouxe de volta uma palavra
que estava conforme o meu coração. Então, a palavra dele, hoje ele está tomando posse dessa terra, dessa nova terra, porque ele falou as palavras que estavam no coração dele. E como Deus conhece o nosso coração, então essas palavras que ele falou foram palavras verdadeiras. E ele agora, ele toma posse dessa terra. E eu gostaria de deixar essa palavra para você, para que você tenha cuidado com as coisas que você fala, para você não permitir que a concorrência entre no seu coração. A palavra do Senhor nos diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então, muitas pessoas precisam de trabalhar em todas as frentes para alcançar vidas. Nós não precisamos competir entre nós. Nós não precisamos discutir entre nós. Nós não precisamos, no trabalho, estar sendo desonestos para poder ocupar posições. Nós podemos ocupar simplesmente fazendo bem feito e trabalhando bem. E essa mensagem eu quero deixar para você. Não permita que o seu coração seja corrompido. Primeiro, busca no Senhor para que Ele te mostre verdadeiramente aonde está o teu coração, para que as suas palavras sejam palavras que edifiquem. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.